abrir as nossas Bíblias em João capítulo 2, por favor. Queria incentivar os irmãos a começar de hoje. Nós estudaremos uma série de mensagens. São os 7 milagres narrados pelo Evangelho de João. Queria incentivá-los a que estejam estudando em casa, não percam. E hoje nós estudaremos o primeiro dos milagres descritos na Bíblia, que está exatamente no Evangelho de João, capítulo 2, dos versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhes Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo. E lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus, que lindo texto. Há uma série de circunstâncias interessantes nesse texto, que não são necessariamente o tema da mensagem de hoje, mas que eu gostaria apenas de destacar. Primeiro, é interessantíssimo quando a gente pensa que Jesus iniciara a realização dos seus milagres em um evento, em um casamento, mostrando que para nós e que para ele também as celebrações da vida fazem parte. O crente não tem que ser uma pessoa dura, uma pessoa triste, uma pessoa amargurada, uma pessoa quase que deprimida, que não celebra as vitórias da vida. Não, Cristo não apenas iniciara, como ele era convidado da festa, convidado do casamento. E o seu primeiro milagre está restrito no casamento. Tem muita relação com o relacionamento dele com a igreja. A Bíblia diz que ele virá em Apocalipse 19 para buscar a sua noiva. Somos nós, a igreja. Sabe, então, o matrimônio, o casamento, é não apenas uma instituição humana, mas, acima de tudo, uma instituição sagrada. Então, como diz a Bíblia, seja honrado, venerado entre todos nós. Queria iniciar isso, querido, porque se você está passando por alguma luta no seu casamento, se você está passando por alguma peleja, se você está pensando em desistir, eu quero te dizer, não desista. Não abra mão do seu casamento. Lute por ele, sabe? Porque não é apenas amar, é uma decisão, mas também estar casado é uma decisão. E você deve lutar por isso. Se você está aqui ou nos assiste pela internet, eu queria que você entendesse que o propósito de Deus para a sua vida é que você se mantenha casado e que lute por ele. Mas eu gosto muito quando eu leio esse texto, e esse texto me chama muita atenção, porque ele relata uma grande festa. E, na verdade, os casamentos naquela época não eram como os casamentos de hoje, as festas duravam dias. E os estudiosos dizem que se faltasse o vinho simbolizava a alegria. O vinho, na Bíblia, simboliza essa alegria aqui no texto. Se faltasse vinho, era uma grande vergonha para os noivos. E é interessante que muitas vezes
Na vida da gente falta exatamente isso, o vinho. O vinho enquanto representatividade e alegria. A vida não é fácil. Ser crente tampouco é. Às vezes a gente está nessa luta da vida e as pressões, as dificuldades, a crise, o relacionamento, nos impõe situações que a gente não sabe lidar. Para alguns falta o vinho da alegria no casamento, no relacionamento com o filho, com os pais. Para outros, a ausência de vinho se dá nas finanças. É uma crise, é um desemprego, são clientes perdidos. Para outros, a ausência de vinho se dá na saúde. Quanta gente tem lutado na saúde? Para outros, a ausência de vinho se dá na saúde emocional. Quantas pessoas que têm tudo para ser felizes, do ponto de vista humano, que é limitado, material, a gente só olha o exterior, vivem deprimidas. Alguns vivem em banheiros de luxo, chorando suas depressões, sem entender o que está acontecendo. Alguns vivem pagando psicólogos e pessoas para ouvir. Porque a vida, na verdade, é muito difícil. Sabe, há situações na vida que literalmente a gente vê que falta o vinho. E eu posso tirar algumas lições desse texto. Eu gosto muito quando a gente abre o texto no versículo 2 e 3. Olha o que é que diz o versículo 2 e 3. E foram convidados Jesus com seus discípulos para o casamento. Ou seja, Jesus estava ali. Muitas vezes nós estamos na igreja. Nós até somos crentes. Porque muita gente está na igreja e não é crente, infelizmente. Nós somos crentes, cremos em Cristo, seguimos. E às vezes falta vinho, para ver que o crente também padece de lutas. Aí verso 3. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus, Maria, lhe disse, eles não têm vinho. Primeira grande lição que eu tiro desse texto é que você deve enfrentar os problemas, encará-los. Sabe, o texto relata que Maria estava atenta. Maria possivelmente era próxima dos noivos. Maria estava ali vendo o que estava acontecendo. Mas Maria não fechou os olhos. Quando ela viu que faltava vinho, ela enfrentou a situação. Ela simplesmente decidiu tomar uma atitude diante daquele problema. E tem muita gente que não tem solução para os seus problemas simplesmente porque tenta negá-los. Como se o problema não existisse. Como se a doença não existisse, ela não estivesse ali. Como se a crise não tivesse batido a sua porta. Como se o seu filho não estivesse envolvido com coisas erradas. Como se seu cônjuge não estivesse longe de você, seu casamento estivesse esfriando. Tem muita gente crente que tenta negar a existência dos problemas. E esse é um grande erro. Primeira grande lição que eu tiro desse texto é que diante do problema, Maria não nega o problema. Maria olha e diz, está faltando vinho. Está faltando vinho. Sabe, possivelmente, grande parte daquele pessoal não notou que faltara vinho. Talvez nem o mestre sala. Aqui o vinho, a água transformada em vinho, for apresentada. Havia notado que estava por faltar vinho, que havia faltado vinho. O que é que você precisa enfrentar, querido? O pastor diz uma frase interessantíssima. Ele diz que a história das nossas vidas é a história das nossas decisões. Qual é a decisão que você precisa tomar? Qual é o problema que você precisa enfrentar? Enfrente-o. Busque ajuda. Sabe, se é um problema no seu casamento, querido, tome a decisão de amar, se doar, de reconquistar. Mas não negue a existência do problema. Se é um problema financeiro, busque ajuda, solução. Tente, vá procurar trabalho, mas não negue a existência do problema. Se é um problema de saúde, olha quantas pessoas, eu não vou citar o nome de ninguém. A gente às vezes ouve relatos aqui na igreja
de pessoas que negaram a existência do problema e foram negando. Quando foram enfrentá-lo, já não podiam mais, porque deixaram-se agravar. Primeira grande lição: enfrente as situações adversas da sua vida. Não postergue nada. Sabe por quê? Porque a vida é como uma neblina. É muito rápida. De repente a gente vai deixando passar, e não dá mais tempo para enfrentar nada, não dá mais tempo para solucionar. E tem muita gente nas igrejas postergando os problemas. Quando Deus não quer isso, a nossa parte nós temos que fazer. Sabe? Muito interessante isso, porque Maria olha e diz: não há mais vinho. O que é que tem faltado em sua vida? Qual é o vinho que tem faltado em sua vida? É o vinho da alegria? É o vinho do louvor? O que é que está faltando em sua vida que você precisa encarar? Mas há uma segunda lição que eu gosto mais desse texto. Maria não apenas vê que falta vinho. Sabe, eu não tenho dúvidas. Jesus ainda não havia iniciado propriamente dito seu ministério. Mas Maria conhecia quem era Jesus. Afinal de contas, ela recebera do anjo aquela advertência, aquela promessa: não se assuste. Em outras palavras, ela sabia quem era Jesus. Ela possivelmente ouviu o relato do seu batismo, de como fora. Então ela clama a Jesus, como se estivesse dizendo a mim e a você: nas suas grandes lutas, aprenda a clamar ao Deus da glória. Não sofra só. Olha o que é que diz o verso 3. Olha que coisa linda. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E Jesus lhe disse: mulher. Esse mulher aqui para nós soa muito rude, mas não é. É como se fosse senhora. Que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sabe, eu tiro uma grande lição disso nos momentos de dor da sua vida, nos momentos de adversidade, nos momentos em que você não tem saída, em que estiver faltando o vinho da alegria, da esperança, em que você não vê solução, aprenda a clamar a Cristo. Sabe por quê? Eu vejo uma grande coisa nesse milagre. Cristo, Deus, é capaz de antecipar o seu agir para honrar o seu clamor. A Bíblia diz que uma oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas sabe qual é o problema? A gente muitas vezes não ora e sofre só. A gente procura ajuda de todo mundo e não clama a Cristo. A gente procura ajuda de um parente e não clama a Cristo. A gente procura ajuda de político e não clama a Cristo. A gente procura ajuda em nossas próprias forças e não clamamos a Cristo. E esquecemos que nós temos um Deus a quem podemos chamar de Pai, Paizinho querido. Que o Espírito que nós habita não é o espírito de servidão, mas é o espírito de adoção. Aprenda a clamar a Cristo. Aprenda a clamar a Cristo. Sabe, às vezes a luta é tão grande e o mundo, pela incredulidade que gera nele, tenta nos fazer que nós nos prostremos não para adorar, mas nos prostremos para chorar e quase desistir. E a gente se esquece que nós temos um Pai que é todo poderoso, que pode todas as coisas, como diz a própria palavra, traz à existência o que não existe como se já fora. Está em Romanos, mas a gente sofre só, e a gente não aprende a clamar. A gente não aprende a clamar. Sabe, querido, isso é uma das coisas mais fascinantes do Evangelho. Isso é uma das coisas que mais me fascinam no Evangelho, é saber que eu sirvo a um Deus todo-poderoso, e Ele o é. É saber que eu sirvo a um Deus que traz à existência o que não existe como se já fora, e Ele o faz apenas por uma palavra. É saber que Deus tem todo o controle das coisas em sua mão, mas Ele quer ouvir a minha voz e a sua voz. Aprenda a clamar a Deus. Aprenda a ser verdadeiro diante de Deus. Aprenda a no seu quarto você se ajoelhar e ainda que chorando falar verdadeiramente o que está no seu coração, mas aprenda a clamar a Deus. Tem muita gente que não recebe a vitória simplesmente porque fica calada.
simplesmente porque se cala e não entende que o segredo da vitória está na oração. Na oração. Todo esse milagre começou porque Maria, entendendo a situação, decidindo enfrentar a situação, chega para Jesus e diz: eles não têm mais vinho, como se dissesse: tu não está vendo? Age. E Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora, o que tenho eu contigo? Mas é como se eu pudesse ouvir, mas pelo teu clamor eu vou agir. Clama a Deus, querido. Clama a Deus, apresenta a Ele as tuas causas. Apresenta a Ele a tua dor. Apresenta a Ele o que tu precisas. E creia, mas clama a Deus. A Bíblia diz de forma muito linda, está lá em Jeremias 33, 13. Vamos, só coloca esse texto, que eu acho ele é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Mas é um texto fascinante. Coloca aí, por favor. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que Deus tem preparado para você, você não sabe, está oculto. Mas Ele vai lhe revelar quando você clamar a Ele. Ele vai revelar quando você clamar. A solução para o seu problema está oculta, você não sabe. Mas clama que Ele vai te mostrar, querido. Clama a Deus, abre a tua boca e clama a Deus. Abre o teu coração e clama a Deus. Sabe, porque Deus quer ouvir a sua e a minha voz. Mas clama a Deus. Mas há uma terceira e grande lição que eu tiro desse texto. Ô Senhor, que não basta apenas clamar, orar. Que não basta apenas entender a existência do problema. Mas é necessário obedecer a Deus. Obedecer e crer. Ainda que para os outros seja uma tremenda loucura. Porque a proposta de Cristo é louca. Mas o Evangelho é loucura para os homens. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Sua mãe, no verso 5, desculpe. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada uma cabiam 2 ou 3 medidas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes mais: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Loucura! Estava faltando vinho e Jesus mandou botar água. E note que nesse milagre, Jesus não disse nada. Jesus não tocou nas talhas. Jesus não orou ao Pai. Jesus não cuspiu como fez com o cego. Jesus simplesmente disse: enche as talhas, os vasos em que tinham águas, para quando o pessoal chegasse às festas se limpar, para participar. Elas estavam vazias, disse: encha de água. Aí encheram. E eu quero lhe dizer que às vezes obedecer a Cristo requer esforço, porque naquela época não tinha água potável. 6 talhas, se eu não estou enganado, dá mais ou menos, essa conta aqui, uns 120 litros. Você já imaginou arrumar água naquela época, naquele local, certamente trazer de um poço, encher, e eles não encheram um pouquinho, eles não colocaram um pouquinho, a Bíblia diz que eles encheram até em cima, por completo, fizeram a parte deles, e ainda levaram. O que é que Deus está mandando você fazer? Deus está mandando você comprar, Deus está mandando você vender, Deus está mandando você falar, fale. Deus está mandando você ficar calado, se cale. O que é que Deus tem mandado você fazer? Deus está mandando você agir, haja. Deus tem dito para você se calar. O que é que Deus tem dito para você? O que é que Deus tem mandado você fazer, querido? Sabe, o Espírito Santo fala aos nossos corações quando nós oramos. E não precisa de muita coisa para a gente entender o agir de Deus, porque a gente vai entender Ele no coração. O que é que Deus tem dito para você? Sabe, a Bíblia está cheia de sinais da vontade de Deus. Um deles é a vossa santificação. Querido, você não vai ver cumprida a vontade de Deus enquanto você não se santificar. Santifique-se. Não dá para levar Deus de brincadeira. Não dá para buscar apenas a bênção e esquecer que Deus exige relacionamento.
Faça a sua parte. Faça a sua parte. Sabe, leve Deus a sério. Cristianismo não é, em hipótese alguma, um partido político ou uma ideologia qualquer. Não, cristianismo é estilo de vida. Porque nós cremos em Cristo. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Mas creia no sobrenatural de Deus. Ainda que todos fiquem mangando, sabe? Tem gente que vai mangar, tem gente que vai ficar zombando da sua fé, mas creia no sobrenatural de Deus. Eu imagino até que alguns convidados ou alguns outros que estavam lá servindo ficaram entendendo, que é isso que esses homens estão fazendo? Está faltando vinho, estão botando água. Sabe, tem gente que vai zombar da sua fé. Vão dizer, olha, tá lá o crente, ó, passando luto e dizimando. Olha, tá lá o crente, enfrentando problema e indo para a igreja. Está lá o crente, mas creia, quem honra a sua fé não é o homem, é Deus. Creia. Apenas creia, mas entenda que para Deus não há nada impossível. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Sabe, era necessário encher a talha. E era necessário levar para o mestre-sala. O que é que você precisa fazer? O que é que você precisa fazer? Faça. Sabe, Deus diz para muita gente, faça a sua parte, mas a gente fica com preguiça e quer o agir de Deus de forma sobrenatural. Não, a sua parte você faz. É necessário, às vezes, se afastar do pecado, queridos. Deus fala para muita gente, se afasta do pecado, mas o cara não se afasta. E leva a vida como se Deus fosse cego. E cego ele não é. Faça a sua parte. Faça a sua parte e creia que é Deus que honra a sua fé. Sabe, é Deus que tem gente que não se afasta do pecado por causa do dinheiro. Creia, meu amigo. Faça o que é correto e Deus honra a sua fé. Tem gente que precisa se afastar do pecado em relacionamento. Creia, assuma os riscos e Deus vai honrar a sua fé. Mas creia no sobrenatural de Deus. Mas faça a sua parte. E quando você o fizer, eu creio que assim como fora com aquela água transformada em vinho, em que todos ficaram admirados, a Bíblia narra, olha que coisa tremenda quando a gente lê aqui no verso 9. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que o tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Tem muita gente que vai dizer assim, olha, como é que pode? Eu vi ele sofrendo, olha onde é que ele está agora. Eu vi aquele rapaz sem condições, onde é que ele está. Eu vi aquele casamento quase arruinado, e olha como eles estão. Muita gente não vai entender, mas Deus tem preparado o melhor para aqueles que são fiéis e creem nele. Creia, querido, que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Sabe, Deus não pode apenas transformar água em vinho. Deus pode transformar tristeza em alegria. Deus pode transformar doença em saúde. Deus pode transformar a separação em união. Deus pode transformar qualquer coisa. Apenas a questão é se você crê e se você faz a sua parte. Mas creia que Deus honra. Eu quero lhe dizer que todo o sobrenatural de Deus tem um propósito. O propósito é a glória dele. E eu quero profetizar sobre a sua e sobre a minha vida, que quando nós fizermos o que Deus tem determinado para as nossas vidas, quando nós crermos e pagarmos o preço, o sobrenatural vai acontecer em nossas vidas. E todos vão entender que é a mão dele, que é a glória dele. Muitos vão dizer, como pode? Como pode? Como pode? Como pode? Mas o bom vinho vai ser servido por final em nossas vidas. Para que aconteceu como o texto. O verso 11 diz que assim ele começou os seus sinais e os discípulos creram nele. Deus vai honrar a sua vida para que os outros creiam nele através do seu testemunho. Creia, creia, faça a sua parte, faça a sua parte. E, acima de tudo, creia, porque os seus parentes vão ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Sabe, os seus colegas de trabalho vão ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Sabe, aquela pessoa que tanto zombava de você, vai procurar você e vai ver o sobrenatural de Deus em sua vida. A gente não entende muitas vezes como Deus age, mas Deus permite as lutas.
Não para nos derrubar, mas para que a gente se aproxime dele, crendo, para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Sabe, querido, Deus pode transformar não apenas água em vinho, Deus pode transformar a sua história. Deus pode transformar o seu casamento. Deus pode transformar a sua vida. A grande questão é se você crê. Se você crê e se você tem feito a sua parte. Milagres ocorrem hoje. Basta que nós creiamos.